E aí, companheiros da direção, esse vídeo é para vocês. Eu sei que muitos de vocês estão falando, Simone, cadê os vídeos de direção, de CDL, cadê os vídeos de School Bus? Então hoje eu vou atender o pedido de vocês, hein, para dizer que eu sou má, não sou má não. Então, meninos e meninas, porque eu sei que tem mulheres também que se dedicam a isso, né? Querer tirar a sua carteira de habilitação profissional de direção. Aliás, mulheres, nós temos, ó, o poder também, viu? De pegar no volante aí. Poucos, se você está assistindo esse vídeo agora, eu sou motorista profissional aqui nos Estados Unidos e eu dirigia ônibus escolar. Por que eu dirigia? Vocês estão até perguntando para mim, né? Ah, Simone, ele continua dirigindo ônibus escolar? Eu não estou dirigindo mais ônibus escolar porque eu peguei um outro possibilidade de trabalho em ônibus público. Hoje eu vou falar um pouco dessa diferença de ônibus escolar aqui nos Estados Unidos e o ônibus público, para vocês que queiram ingressar nessa área profissional de motorista aqui nos Estados Unidos, tá? Existem vários vídeos meus que explicam detalhadamente o processo para você tirar a CDL. Eu não vou estar repetindo aqui esses processos porque vai ser um vídeo muito longo, é muita coisa para falar. Mas então vamos a esse vídeo, porque esse vídeo eu vou falar a diferença de dirigir um ônibus escolar e o ônibus público. Existe muita diferença aí, então eu vou tocar parte por parte a diferença para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona, ok, pessoal? Qual a diferença de dirigir ônibus escolar para o ônibus público? Primeiro, vamos falar da parte econômica. O ônibus escolar é o seguinte, existem duas possibilidades de você ter um ganho e benefícios. Quando você trabalha com uma empresa terceirizada, você não tem benefícios nenhum, porque a empresa terceirizada não te dá segurança de sick day, não te dá segurança de férias, não te dá segurança de seguro saúde, seguro desemprego. Então, é uma empresa que não te dá o benefício que você precisa. Porém, se você é um motorista que recém tirou a sua CDL, essas empresas são bases para você correr experiência. Eu corri essas empresas que não me davam tanta segurança financeira, mas eu precisava de algum lugar que me desse a experiência que eu precisava ter para conseguir, de repente, chegar ao Board of Education. O único problema dessas empresas é que elas não dão a segurança que a gente precisa. Agora, a outra possibilidade do Board of Education, quando a gente dirige um ônibus escolar, aí sim, é uma segurança muito grande. Vai te dar uma estabilidade financeira, vai te dar sick day, vai te dar, digamos, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, o norte sempre neva essa época do ano, assim, mais ou menos em dezembro, janeiro, o que mais tem a tempestade de neve. Então, quando tem neve acima de 6 a 10 pés, as escolas costumam fechar. Então, se as escolas estão fechadas, o Board of Education paga os motoristas, ao contrário que a empresa terceirizada não paga. Se não tem trabalho, a empresa terceirizada não paga. Se não tem trabalho no Board of Education, a Board of Education paga, porque é um vínculo com o governo. É como se fosse o Instituto da Educação. Então, para quem é empregado no Instituto da Educação, tem benefícios. Só que para você conseguir, é bonito, né, isso, né? Então você que está querendo tirar a carteira CDL para dirigir ônibus escolar, então vou pro Board of Education. Calma aí, não é tão fácil assim não. Não é tão fácil, existe um whole list, que seria uma lista de espera de muitos drivers, porque muitas pessoas querem trabalhar com essa seguridade. Eu e a torcida do Flamengo, né? Então, gente, é o seguinte, para você trabalhar no Board of Education, você tem que ter uma lista de espera, tem que estar aí dentro de uma lista de espera. Eu fiz em 3 diferentes escolas, que no caso a gente já faz a aplicação na central da cidade, digamos, você vai numa cidade, tem uma central da escola ali, que é o Board of Education, você faz a sua inscrição. Eu não vou explicar detalhado como que você tira a sua carteira para dirigir o ônibus escolar, mas é o S-endorsement. É como eu falei para vocês, não quero que esse vídeo fique longo, porque eu vou explicar detalhe por detalhe, mas eu tenho um vídeo aqui no meu canal que explica direitinho sobre isso. Quando você vai tirar, por exemplo,
para dirigir o ônibus escolar, você vai no Board of Education, faz a aplicação, leva a carta, tudo direitinho, fingerprint, que eles fazem o fingerprint, todo esse processo, e você espera. Você vai ter que esperar não sei quanto, 1 ano, 2 anos, não sei, porque tem pessoas que estão esperando há anos, eu sou uma delas que nunca me chamaram até agora. Aí tem a outra possibilidade, né? Como que seria esse rápido, conseguiria trabalhar no Board of Education? Você precisaria conhecer um prefeito da cidade, só que se dispor do seu tempo para fazer a propaganda eleitoral para ele, trabalhar para ele e ele fazer uma carta para a escola, olha, eu quero que a fulana de tal seja contratada para trabalhar no Board of Education. Tem pessoas que conseguem dessa maneira. É uma forma, uma tentativa, já conheço 3 pessoas que conseguiram um trabalho no Board of Education fazendo assim, dessa maneira. Essa é a forma mais rápida que tem, porque se for esperar no whole list, você vai ficar 2, 3 anos aí esperando e não vão chamar. Então, a diferença é essa na questão do ônibus escolar. Empresa terceirizada não paga legal, não dá segurança. Board of Education paga legal e dá a segurança que você precisa. No meu caso, eu estava trabalhando numa empresa terceirizada. As 2 primeiras empresas terceirizadas que eu trabalhei não me pagavam muito bem. A última até que pagava razoavelmente. Bom, agora vou falar sobre o ônibus público, né, transporte público. Só para você ter uma ideia, eu tirei a CDL categoria classe B. E para você dirigir o ônibus público, o ônibus escolar, você tem que ter o P, que é o Passenger Endorsement. Os ônibus escolares aqui, alguns ônibus funcionam com air brake. Os ônibus que eu estava dirigindo, eles não usavam o air brake. Então, mas é importante que você tire o air brake, porque apesar de os ônibus atuais, de ônibus escolares atuais, não utilizarem o air brake, mas é importante porque às vezes pode ocorrer de alguns ônibus ter air brake. Então, quando você vai tirar o seu CDL categoria classe B, tenta tirar o air brake, tá? Como endorsement. Então, eu tenho 3 endorsements: passenger, esse endorsement que é para escola, ônibus escolar, e air brake. Então, para você dirigir ônibus público, você também precisa do P e o air brake. O S não é necessário, porque o S só está ligado com o ônibus escolar. Então, essa empresa que eu trabalho é uma empresa que me dá seguridade, me dá sick day, que é o dia dias que você está doente. Vamos colocar assim, sick days, né? Tempestade, tipo quando tem uma tempestade de neve, alguma coisa assim, ocorre com o clima, eles pagam você, por você não ir trabalhar, mesmo vocês estão pagando seguro saúde, seguro vida, seguro... Quer dizer, é uma empresa que me dá segurança. Eu até postei sempre lá na minha fanpage, quando não estou aqui, galera, eu estou nas minhas redes sociais. Eu postei lá a foto de um lugar onde tem assim para os drivers dormirem, descansarem. Então é uma empresa que nos respeita, né? Uma empresa que dá respeito aos drivers. E eu estou muito contente essa nova possibilidade que eu estou tendo, possibilidade de crescer mais com a minha carreira de motorista e crescer até financeiramente e ter um emprego que me dá uma estabilidade. Por isso que eu deixei de dirigir ônibus escolar. Eu amo dirigir ônibus escolar, mas o que me fez mudar é a questão da seguridade. Já que eu não posso conseguir pela Board of Education, eu estou nessa empresa e eu acho que daí não saio mais. E essa empresa também tem a possibilidade de fazer viagens em longa distância para outro estado. Eu no futuro vou mudar para dirigir esses ônibus de viagem. São ônibus bem confortáveis, são ônibus bem... A gente sente, né, aquele prazer de estar dirigindo um ônibus confortável, um ônibus bonito, um ônibus bem seguro. O que eu estou dirigindo agora é um ônibus público que faz o local. E estou amando essa possibilidade de estar trabalhando nessa nova empresa, o que me dá a segurança que eu estava buscando.
Então a diferença, digamos assim, de dirigir o ônibus escolar e o ônibus e a empresa que eu estou, o ônibus público, é que é diferente, gente. Como dirigir o ônibus escolar, eu, apesar de ter o S endorsement de air brake, eu nunca utilizava ele sempre do air brake. Eu estava utilizando agora, estou utilizando agora nos ônibus públicos. Então, já daí começa a diferença, porque para você dirigir um veículo com air brake, não é a mesma coisa que você dirigir um veículo que não tem air brake. Requer mais precaução, requer mais habilidade. Um ônibus de grande proporção, vamos colocar assim um português bonitinho aí, né, pessoal? Então, e também tem aquela coisa, além de você estar dirigindo o ônibus, você tem que estar mexendo na maquininha para registrar o dinheiro que os passageiros colocam. Você tem que estar mexendo no computador da Light Destination. E é importante uma coisa também, você tem que falar inglês. Gente, é muito importante, sabe, você ter o inglês, porque você sempre vai estar em contato, você está num país que fala inglês. Se você não conseguir responder o que o passageiro está te pedindo, está falando, como é que você vai conseguir trabalhar com isso? Ou até mesmo no radio, né? Quando a estação de rádio, quando você vai falar com a base, se você está em apuros, esses dias eu estava em apuros que o policial ele fechou a rua e eu não sabia para onde ia. Porque existe uma frequência, digamos, uma linha que a gente tem que seguir porque está no GPS, a gente sai da linha, já vamos perguntar por que a gente saiu daquela linha. Aí então eu fui falar com eles, eu falei, olha, me digam qual rua eu tenho que ir, porque o policial fechou a rua para ninguém entrar nessa rua, que seria o caminho normal que você me pegava. E eles falaram, não, você vai ter que ir na Kennedy Boulevard, e aí você vira na 48. E eu fiz exatamente isso que eles mandaram. Agora imagina se uma pessoa não fala inglês, que uma pessoa não sabe se dialogar nem inglês nem espanhol. Como é que a pessoa vai se virar nesse país? Então é importante, gente, antes de tudo, você saber falar inglês ou falar em espanhol, porque aqui também se fala muito espanhol. Mas o inglês é primordial. É muito importante que você tenha esses idiomas para você conseguir uma possibilidade de trabalhar nessas empresas. Essa empresa que eu trabalho é primordial você ter o inglês. Se não ter o inglês, pelo menos o espanhol. E o bom é que nessa empresa que eu estou trabalhando, ele dá a possibilidade das pessoas que não têm o CDL, eles ajudam a pessoa a ter o CDL. Né? Quer dizer, dá a possibilidade para novos drivers conseguir a CDL. Claro que se não um contrato com ele, não sei se é de 1 ano, 2 anos, não sei como é que é. Porque quando eu entrei nessa empresa, eu já entrei com a minha CDL. Mas o que eu falo para vocês que estão morando aqui, ou de repente você que está no Brasil e está com planos de vir a residir nos Estados Unidos e queira ter essa profissão de motorista aqui, uma boa pedida para vocês é ser motorista. Aqui tem muita demanda assim de empresas procurando motoristas, drivers. E é sempre aquela coisa, sempre cuidar, sabe? Quando você está aqui com a sua carteira básica, nunca se envolver em acidente, procurar saber as leis. Se você está morando nos Estados Unidos, por exemplo, e você dirige com a sua carteira de outro país, você tem mais ou menos o prazo de 6 meses para dirigir com a outra carteira. Mas quando você passa desses 6 meses, você tem que tirar a sua carteira aqui, passar por todo o processo no Moro Veículos, estudar tudo outra vez, mesmo se você tem a carteira no outro país. E a carteira, digamos, profissional, gente, escuta bem que eu vou falar para vocês. A carteira profissional você vai ter que retirar aqui nos Estados Unidos. A carteira do Brasil não funciona com aqui. Você tem que passar pelo mesmo processo que você passou no Brasil, tem que fazer aqui. Então, para você que quer tirar a carteira de CDL, existe um processo muito grande, muito longo. Eu não vou, como já falei para vocês, não vou falar aqui nesse vídeo porque é um vídeo que vai tomar, vai ser bem longo, mas eu tenho vídeos aqui no meu canal que explica direitinho. E uma coisa eu vou falar para vocês, pessoal.
Vocês querem trabalhar de motorista? Primeiro, vocês têm que amar essa profissão, porque não é uma profissão fácil. Vocês têm que amar essa profissão. Se você é amante de volante, como eu, tá no caminho certo. Venha ser companheiro meu aí de drive, que só tem eu de brasileira ali. Já me chamaram de a rainha das drives, porque falaram que eu sou a mais bonita da tropa. Ai, 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 momento glamour. Ok, gente, então é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Vamos lá, bora dirigir carteira CDL. Ah, beijos, pessoal.